Galera, tudo bem? Hoje eu vou estar tomando meu café. Sim, eu tomo café. Voltei a tomar café. Já faz um tempo. Tomar café aqui falando sobre um assunto bem recente. Que me comentaram que seria uma boa falar logo, né? Já que eu tô passando por isso. Afinal, eu vou falar sobre isso depois. Não faz sentido. Então, eu vou falar sobre... Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, claro que tem. Tarja pretas. Esse aqui é o Rivotril sublingual. Quem já foi prescrito um Rivotril deve conhecer isso daqui bem. Quem lida com ansiedade, já teve síndrome do pânico, ou ataques de pânico, sabe que essa é uma das coisas que os psiquiatras costumam prescrever, né? O sublingual, o que acontece? Esse sublingual aqui, ele tem uma ação imediata, então realmente eles prescrevem muito para quem tem... Por exemplo, se você for ter um ataque de pânico, recomendo você botar 1 ou 2 desses debaixo da língua. E o efeito é imediato, esse que é o bom. Porque existem outras formas de Rivotril, né? Falando aqui do Rivotril. Existem outras formas, não sei nem se eu tenho aqui. Ah, tem 0,5 miligramas, por exemplo. Esse daqui já demora mais para fazer efeito, né? Então, acho que esse daqui eu usava mais para dormir, mas tem que tomar uma meia hora antes. Enfim, falar sobre esses tarja pretas, né? Além do Rivotril, eu cheguei a tomar o Midazolam, que é o Dormonide. Ele é um hipnótico, além de ansiolítico, então ele te ajuda a pegar no sono, né? Pra quem tá com problema de insônia devido à ansiedade, às vezes prescrevem ele. No meu caso, o que aconteceu? Primeiro, não prescreveram Dormonide pra eu dormir, prescreveram a quetiapina. Só que meu resultado com a quetiapina não foi muito favorável. Eu não consegui dormir, não consegui baixar a minha ansiedade para eu conseguir dormir na última crise do ano passado. Então prescreveram realmente outro tarja preta, além desse Rivotril que eu comecei a usar também só ano passado. Eu tive síndrome do pânico em 2010, mas eu não cheguei a usar nenhum tarja preta, eu só usei a sertralina. E eu tô fazendo esse vídeo exatamente devido à minha experiência de 2010 versus a de 2018. O que acontece? Quando o psiquiatra prescreve alguns remédios, a gente já fica nervoso. Tipo, prescrever um antidepressivo, a pessoa já fica nervosa e é tarja vermelha. Prescrever um tarja preta, a pessoa já fica... Rapaz, o que tá acontecendo? Eu vou ficar viciada e, meu Deus do céu, eu vou virar aquela pessoa doida da família que é viciada em Rivotril há 30 anos e que toma 6 miligramas por dia e que não vive sem, e que uma vez tentou parar e quase morreu de tremedeira. A gente já tá mal na hora, então a gente vai, pega os exemplos, assim, os piores exemplos possíveis e fica achando que vai acontecer aquilo, né? Não sei se você é desse tipo, tem gente que vai... E vai, realmente toma, assim, não tem problema nenhum. Ah, eu tô nervosa mesmo, vou tomar. Mas tem gente que é como eu. Esse vídeo é para as pessoas que são como eu, que tem medo de remédio, que lutou pra caramba e sofreu, além do que eu precisava, para poder realmente baixar a guarda e começar a usar isso enquanto o antidepressivo não fazia efeito. Até parar de tomar café aqui que vai atrapalhar, né? Então, o que acontece? Por exemplo, para síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, eu não vou falar de toque, porque na verdade eu não tenho a menor experiência com isso. Então eu só vou falar sobre as coisas que eu tenho experiência mesmo. E eu vou falar do meu ponto de vista. Lembrando, eu não sou médica, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu sou engenheira. Eu só vou falar da minha experiência mesmo, para vocês terem uma ideia de como eu senti, se eu fiquei bem, se eu fiquei mal. Especialmente as experiências positivas. Assim, sempre vai ter uma pedra no caminho, mas eu quero ressaltar a luz no fundo do túnel. Porque, assim, ao meu ver, as pessoas têm tendência hoje em dia a entrar na internet para criticar e se lamentar. Então, quando alguém tem uma dica legal, quando alguém passou por algo, superou, tem uma história boa para contar e tá bem, quando a pessoa tá bem, tá feliz ou tem um elogio, a pessoa não fala, eu não sei porquê. Isso eu não entendo, tipo,
você vê muito mais história trágica ou crítica do que elogio ou histórias legais, sabe? Que você olha assim, ó, poxa, essa pessoa tá bem, eu tô começando agora, eu vou ficar bem. E esse é o intuito desse canal também, é mostrar que é possível, vai ficar bem. Inclusive, eu mesma posso precisar desse vídeo depois, porque quando eu tô com crise de ansiedade, eu me esqueço de como eu era antes. Eu me esqueço, minha memória emocional fica péssima. Eu preciso realmente, às vezes, ver uma evidência de que eu estava bem, que é possível ficar bem de novo. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo é muito frequente. As 2 vezes que eu fiquei mal mesmo, eu não lembrava como é que eu era. E eu não conseguia acreditar que eu ia ficar bem. Então esse vídeo também vai ser importante pra mim, além de pra quem seja importante, né? Tomara que seja legal pra alguém ouvir isso nessa hora. Que é uma hora de desespero. Se você não tá passando por isso e tá se informando agora, saiba, é uma hora em que a pessoa, você fala, você vai ficar bem, você vai ficar bem, e a pessoa não consegue internalizar aquilo. Porque as emoções dela estão já um turbilhão, já estão comprometidas. A pessoa vai ter que se agarrar a alguns mantras, digamos assim, ou vai ter que usar muito racional até começar a fazer efeito antidepressivo, por exemplo. Então, gente, primeira coisa, se você tá passando por isso, dê um pulinho lá no psiquiatra. Eu sei que dizem que é médico de doido e tal, mas você prefere ser uma doida com, digamos assim, se for médico de doido, você prefere ser uma doida com uma boa qualidade de vida ou uma pessoa normal que tá sofrendo diariamente? Sinceramente, no pior dos casos, se for coisa de doida, é melhor ser uma doida feliz, não é? E outra coisa que meu psiquiatra sempre falou, minha psicóloga também, se você tá se perguntando se você é doido, então você provavelmente não é doido, porque um doido, ele já perdeu a conexão com a realidade, o senso crítico, e nem o doido se pergunta se ele é doido, ele tem certeza de que ele é normal, esse é o negócio. Então se você tá se perguntando, você não é doido, ok? Boa notícia. E você não vai ficar doido por causa de ansiedade, você vai passar por momentos complicados, mas não vai ficar doido, entende? Então tá, considerando que você foi no psiquiatra e que tá sendo acompanhado, viu? E que confia nele e que você vai seguir as orientações dele, apesar de estar nervosa, ele vai provavelmente te passar um antidepressivo, que não quer dizer que você tenha depressão, é porque usam antidepressivos muitas vezes para ansiedade mesmo. Esse antidepressivo, ele vai ajudar a longo prazo. Ele vai meio que organizar o seu cérebro de novo, a parte química, porque o que você está sentindo realmente teve uma mudança no seu cérebro. Se eu não me engano é a amígdala. Eita, eu vou pesquisar depois. Então o seu cérebro ele já não está funcionando normalmente. Esse antidepressivo, ele vai lá e ele vai regular, por exemplo, no meu caso, vai regular a quantidade de serotonina disponível para o meu cérebro, que vai, consequentemente, afetar o meu humor, minhas emoções, como eu me sinto, né? Então, quando passam um antidepressivo, por exemplo, a sertralina, eles costumam passar o Rivotril sublingual, para quê? Caso você tenha ataques de pânico, caso você esteja muito mal, ou seja, para te dar uma qualidade de vida em que você consiga funcionar até começar a fazer efeito antidepressivo. E às vezes passam, às vezes não, no meu caso sempre passaram, algo para dormir, porque o antidepressivo, pelo menos o meu, dava insônia no início. Eu subestimei isso, mas realmente me deu insônia as 3 vezes que eu comecei. Só que a última vez foi uma insônia bem brava mesmo. A primeira vez eu dormia de exaustão no síndrome do pânico. Eu dormia de exaustão algumas horas por dia, pelo menos. Mas nessa terceira vez, rapaz, eu fiquei 4 dias sem dormir nada. No dia seguinte, acho que eu também não dormi nada, ou seja, 5 dias sem dormir nada. E depois eu dormi tipo 1 a 2 horas por dia, até resolver isso daí. E demorou um tempo para regular meu sono, mas regulou. Então não é que você vai ficar com insônia pro resto da vida. Teve uma pessoa, ou 2 pessoas me falaram quando eu tava com insônia, que é normal, você vai ter que se acostumar, porque você vai ter isso pro resto da vida. E eu fiquei, tipo, não é possível uma coisa dessa. Ou seja, começou do nada e eu simplesmente perdi minha capacidade de dormir quando precisar. É sério isso? Então não, gente, não é pro resto da vida. Alguns casos pode ser que seja, mas tipo,
É que nem aqueles casos de pessoas que, por exemplo, que não sei, que perdem um membro no trem. Você não vai usar isso como uma base estatística para você basear a sua conduta, né? Você não vai se basear nesse caso para poder, por exemplo, eu não vou passar mais perto de uma linha do trem, né? Ninguém faz isso, então por que fazer isso com as histórias mais trágicas, né? Então, o que acontece? 2 tarja pretas. Não, desculpa. Me passaram um tarja preta, que é o Rivotril, e me passaram o Zolpidem. Só que eu não tomei o Zolpidem. Eu não lembro porque. Eu fiquei com medo, porque eu conhecia casos e tal de pessoas que não tomavam como era pra tomar e ficavam no celular depois de tomar e aí não se lembravam de nada depois. Então eu fiquei com medo de tomar o Zolpidem. Antes eu tinha medo de tomar remédio pra dormir. Mas aí, por exemplo, depois de 5 dias sem dormir, eu estava já perdendo... eu estava muito, muito, muito mal. Então eu falei com os meus pais, cara, eu preciso dormir. Eu vou ter que ir pro psiquiatra. E era de noite. Então eu pedi pra eles me levarem pra emergência psiquiátrica, que graças a Deus é aqui perto. É muito boa, inclusive. E meu médico também atende lá, mas ele não tava lá no plantão. Me atendeu uma psiquiatra e ela me passou quetiapina. Eu não lembro qual foi a dose, inclusive eu só usei 3 comprimidos, eu acho. Ela passou uma dose inicial, digamos assim, pra eu dormir. E eu lembro que eu tomei e eu pensei... E não é nem... Quetiapina não é nem um tarja preta. Quetiapina é um tarja vermelha. Ele é um antipsicótico. Mas ele, por alguma razão, a intenção era aquietar meus pensamentos, que estavam muito acelerados na hora que eu fechava os olhos e tentava dormir. Eu passava mal, tipo, eu ficava tremendo, enfim, eu vou fazer um vídeo sobre insônia, então não vou entrar em detalhes sobre a insônia. Mas a quetiapina era para acalmar esses pensamentos e ela não conseguiu. E aí eu liguei pra lá e no dia seguinte eles pediram pra eu dobrar a dose. Eu dobrei a dose e não teve efeito nenhum, assim, que eu lembre. Inclusive, acho que me deixou até um pouco mais nervosa. Talvez pelo fato de eu ter medo de remédio, né? Porque quem tem medo de remédio tem isso. Você vai tomar um remédio e você fica nervosa. Então você não sabe se você tá nervosa por causa de um efeito colateral ou porque você tá nervosa mesmo. Você somatizou alguma coisa. Mas eu não dormi devido a quetiapina no outro dia. Eu dormi por causa de uma exaustão. Mas eu dormi pouco. Aí eu voltei pra emergência psiquiátrica e me passaram um Rivotril mais forte, de 2 miligramas. Esse daqui é 0,25, é comum passarem o sublingual. Já o que me passaram lá era de 2 miligramas, era tipo quase 10 vezes essa concentração. Eu tomei na noite e eu fiquei mais calma, só que eu não consegui dormir. Assim, o bastante. Eu dormi por umas 3 horas, eu acho, só. E uma coisa que eu achei chata do Rivotril, quando é em dose alta, é que você fica meio grogue no dia seguinte. Mas aí você pensa, poxa, eu quero não dormir ou eu quero, sabe, ficar grogue? É uma escolha, tipo, você tem que medir os benefícios e os riscos, mas esse negócio de ficar grogue, ele passa. Mas eu não gostei muito, então eu voltei lá a 3ª vez. Meu plano de saúde deve estar puto comigo, deve estar puto, meu Deus. Voltei lá uma 3ª vez na emergência psiquiátrica e aí me passaram meu salvador, o Dormonide, Midazolam. Nossa, aquele remédio salvou minha vida. Aquele remédio foi tipo... Pra última crise foi a chave pra eu ficar bem. Não quer dizer que seja a chave pra você, mas eu vou falar sobre minha experiência. Nossa, aquele remédio, tipo... Meu Deus do céu, ele conseguiu mover oceanos pra mim. Porque o meu problema era dormir, especialmente. Eu tava pirando já... Pirando não, desculpa. Eu tava muito mal, porque eu não conseguia dormir. E isso daí afetava a minha ansiedade diária, claro, né? Privação de sono. E esse remédio, ele dura 6 horas no organismo, mais ou menos. Então você não tem a ressaca do Rivotril. O ruim é que ele é caro. Eu lembro que a caixinha dele, na dosagem que eu tomava, custava uns R$76, imagina. E aí você vai ver, comparar com o Rivotril, Rivotril ganha em questão de preço, o Rivotril ganha batido. Tanto que acho que é por isso também que muita gente se automedica com Rivotril, muita gente está viciada.
pela automedicação, provavelmente. Porque quando você é seguida por um psiquiatra, quando você é sincera, quando você respeita mesmo os protocolos, é difícil se viciar, segundo o que me falaram e pela minha experiência. Eu não fiquei viciada, como falo, de usar por anos. Eu fiquei, claro, eu tive abstinência no desmame, mas é comum, tipo, é que nem café. Só que, enfim, teve desmame adequado, então eu não vou precisar usar por anos. E aí o Dormonide, ele me deixava dormir, me garantia tipo umas 4 horas de sono, 5 horas de sono por dia, então eu gostei bastante dele. O ruim é que ele durava só 6 horas, então eu tinha que complementar o resto da noite, quando passava o efeito dele, com Rivotril sublingual, ou sei lá. Então no final, eu acabei tomando, por exemplo, desde novembro até uns 3 meses atrás, eu tomava 15 miligramas do Dormonide, mais até 2 miligramas de Rivotril por dia. É uma bela quantidade de benzodiazepínico para alguém que nunca tinha tomado antes. Eu acho uma boa quantidade. Tem gente que toma tipo 6 miligramas, 8 miligramas de Rivotril por dia e não sente nada, porque só toma isso para ficar normal. Mas eu começando, eu que nunca tinha tomado antes, tão recente, eu achava uma boa quantidade. Eu acho que eu não tive nenhum efeito colateral, que as pessoas falam, de que você muda, de que sua personalidade você vai perder e tal, seu cérebro vai ficar muito afetado. Assim, sinceramente, você quando tá com uma crise de ansiedade, o seu cérebro já está mega afetado, a sua personalidade também tá mega afetada. Eu viro outra pessoa quando eu tô com crise de ansiedade. Então, assim, naquele período, pelo amor de Deus, você vai ficar pensando nisso. Considerando que você está sendo acompanhada, rapaz, foque em ficar bem, foque em melhorar a sua qualidade de vida para você seguir em frente, para não perder, por exemplo, estudos ou poder continuar trabalhando. Foque nisso, porque é importante também para a ansiedade, no geral, a gente se sentir funcional, a gente continuar o dia a dia, porque aquele remédio antidepressivo vai demorar um pouquinho para fazer efeito. É fato. Não vai ser tomou agora e aí uma hora funcionou. Isso daí não. Isso daí tarja preta, por exemplo, o Rivotril, ele funciona na hora ele baixa a sua ansiedade, na hora. Mas o antidepressivo não. Inclusive no início, se não te falaram, e eu espero não tirar a esperança de pessoas aqui com isso, o que eu tô falando na verdade é para se planejar, para você saber que é normal, que você vai passar, mas vai aguentar, vai dar tudo certo. E é por isso que passam esses remédios aqui também. É que no início, quando você começa a tomar um antidepressivo, muitas vezes, algumas vezes, ou não sei a porcentagem, mas a ansiedade aumenta. Porque quando você começa a disponibilizar tanta serotonina no cérebro, a ansiedade tende a aumentar um pouco inicialmente, até seu cérebro se adaptar. Então a primeira semana, segunda semana, às vezes, para algumas pessoas, são as mais complicadinhas. Você tem que ter paciência, você vai ter que lidar com aqueles sintomas. Então passam, por exemplo, o Rivotril como uma forma paliativa de você aguentar esse período e seguir o tratamento, porque senão as pessoas abandonam, senão as pessoas perdem qualidade de vida. E assim, todo mundo sabe de alguém que... eu me curei da síndrome do pânico sem usar remédio nenhum. Poxa, beleza. Massa, muito bom. Seria maravilhoso todo mundo conseguir fazer isso. Mas eu não vou comparar a minha história dessa pessoa. Foi assim que eu me ferrei na primeira vez, porque eu não queria tomar nenhum tarja preta, porque eu não queria ser dessas viciadas e não sei o quê. Eu sofri muito mais do que eu precisava por uma questão de quê? De orgulho. Então, assim, vamos baixar um pouquinho nossa bola, porque, assim, se você tiver com uma dor de cabeça horrível, você vai tomar uma aspirina ou você vai ficar aguentando aquilo ali pra se mostrar forte, sabe? Tem que medir, assim, vale a pena mesmo você se mostrar forte e ter tudo aquilo, ou vale a pena você ouvir o profissional que tá te falando e realmente usar se você precisar, porque depois você tira. Eu comecei a tirar, por exemplo, o Midazolam, já faz uns 3 meses que eu não uso nenhum Dormonide. Então o Dormonide é o quê? Eu usei por 6, a gente tá em agosto. Então, digamos que eu fiquei 6 meses usando o Dormonide.
Ok, ele era um hipnótico para pegar no sono, tipo anti-insônia, mas eu voltei a dormir normalmente. Eu não preciso mais tomar ele para dormir. Eu pego no sono. Inclusive eu voltei a dormir de tarde, que é algo que eu achei incrível assim quando voltou. E o Rivotril, que eu tomava até 2 miligramas por dia, eu comecei a fazer o desmame faz uns 2 meses, porque o Rivotril é mais lento mesmo. Ele dura 24 horas no seu corpo, mais ou menos, às vezes mais. Então, ele é um desmame mais lento, mais acompanhado, para você não ter nenhuma bordose, não perder sua qualidade de vida de novo, né? Isso é importante pra gente. Então, ele eu comecei faz uns 2 meses, e agora eu tô em 0,25, pra vocês terem uma ideia. É um sublingual. Eu iniciei com quase 10 vezes essa quantidade, né? Um sublingual. 8 vezes essa quantidade, pra ser mais exato. Um sublingual. Então, a partir de agora, eu não sabia, mas no finalzinho, quando você vai chegando perto do zero, é a parte que é um pouquinho mais complicada e requer mais paciência, mais desafiadora. Eu não vou usar a palavra ruim nos meus vídeos, porque eu não acredito em ruim. Eu acredito em coisas desafiadoras que te fazem criar estratégias, que te fazem crescer de certa forma. Eu gosto de ver essas experiências da minha vida hoje em dia como desafios mesmo que eu venci, que não foram ruins, foram importantes para eu crescer. Inclusive eu vou falar depois sobre em detalhe, mas eu me considero muito mais feliz do que eu era antes da minha primeira crise de 2010 e mais feliz do que eu era antes da minha crise do ano passado, pra você ter uma ideia. Então assim, a cada crise parece que eu me fortaleço, eu não sei explicar exatamente como é, mas eu vou aprendendo coisas que vão me ajudando muito mais na minha vida. Atualmente, eu tô fazendo esse último desmamezinho do Rivotril, mas eu vou salientar aqui uma coisa. Eu tô fazendo desmame acompanhado e eu tô fazendo desmame porque eu tenho um tratamento base. Eu não tô fazendo desmame porque eu comecei a me automedicar do nada, comecei a tomar Rivotril porque eu comprei aí, alguém me deu, e tô desmamando porque eu quero parar. Eu tô sendo acompanhada e eu tomo sertralina todo dia. A sertralina, todo mundo vai pensar, tem que tomar por 6 meses, 1 ano, nossa, você tá viciado. Gente, é como o remédio funciona. O que eu vou fazer? Se eu quero regular de novo a química do meu cérebro que tá desregulada, eu vou ter que seguir o protocolo. E o protocolo diz 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, e depois você faz o desmame. Eu já fiz o desmame da sertralina duas vezes antes. O desmame da sertralina foi super tranquilo pra mim, porque o médico ele via, olha, ela já tá bem aqui, vamos começar o desmame, ia me observando. E você vai ficando bem. Tipo, o remédio ele só faz regular o seu cérebro. A sertralina não é um tarja preta, viu? Ela é tarja vermelha controlada. Mas, esses tarja pretas também, você consegue fazer o desmame se você estiver seguindo tudo certinho, sendo acompanhado. É isso que eu quero salientar nesse vídeo. Essas histórias doidas que a gente ouve por aí, vamos deixar como casos excepcionais e vamos focar assim, nas histórias que realmente são mais verídicas, mais comuns, digamos assim. Porque as pessoas não chegam e falam, eu já tomei Rivotril e fiz o desmame, agora eu tô bem. As pessoas às vezes chegam nos comentários de outros vídeos e falam, ai meu Deus, eu tô desesperada porque eu tenho um vício de Rivotril e não sei o que. É válido, claro, muitas vezes essas pessoas não têm nenhum ombro para desabafar, elas precisam conversar com gente que entende. Mas saibam que ao ler esses comentários, lembre que muita gente que tá bem não está escrevendo. Não ache que só essas pessoas existem, sabe? Só as pessoas que estão sofrendo, que tiveram um desfecho mais complicado, existem. Elas não são, assim, a maioria. A maioria tá quietinha lá, sem comentar nada, sem falar nada, bem. Porque quando a pessoa tá bem, ela não fala nada. Isso é engraçado. E aí eu tô aqui pra poder falar pra vocês, né? Que eu tô bem. Eu tô fazendo desmame aqui no finalzinho e a parte mais complicadinha, mas eu tô bem. É muito importante, por exemplo, você avisar a sua família, avisar pro seu parceiro, parceira, que você vai passar por o desmame, porque você vai ficar um pouquinho mais irritada, você vai ficar um pouco mais ansiosa, pode ficar mais melindrosa, pode chorar um pouquinho, assim, do nada,
Mas você vai driblando essas coisas, são coisas que você consegue administrar. E se for um desmame adequado, que não é muito rápido, vai ficar tudo bem, você vai conseguir. Eu tô uma semana já, eu acho que eu baixei de 0,5 para 0,25 em 2 semanas. E depois eu fui descobrir que isso daí é até um pouquinho rápido, eu não sabia. Mas tá tudo bem, sabe? São momentos tipo uma TPM, a gente passa por uma TPM, só que uma TPM forte, digamos assim, e passa, e vai ficar tudo bem, entendeu? Siga assim o que o médico fale, busque um profissional de confiança, psicoterapia, busque terapias complementares também, esporte é tão importante, meu Deus, pelo menos pra mim. Esporte ajuda muito. Se não consegue fazer muita atividade física, yoga, meditação, coisas que ajudam muito também. Eu vou fazer vídeos sobre a minha experiência, porque nem sempre a gente pode chegar e fazer um esporte de impacto. Não pode fazer simplesmente, por exemplo, se você está de cama, como é que você vai fazer? Então você tem o recurso da meditação, tem outros tipos de terapia, e é importante ter todo esse leque de ferramentas para você se ajudar nesse momento. É como se fosse você passando por, não sei, você no meio da selva e você tem que achar o caminho de casa, então você vai tendo ferramentas, você vai tendo bússola, vai tendo canil, vai tendo a faca, então cada uma dessas coisas são uma ferramenta, é uma ferramenta. E aí você vai achando o seu caminho, vai sobrevivendo e vai chegar em casa, você vai achar o caminho para casa, você vai voltar a ficar bem, inclusive muitas vezes melhor do que antes, que você vai aprender outras coisas, né? Assim espero, né? Como foi o meu caso, eu tô melhor do que antes, na minha opinião. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo, já ficou longo demais, meu Deus do céu, 26 minutos, eu não sei nem como é que eu consigo falar por 26 minutos sem perceber, Jesus do céu. Bem, pessoas devem estar me odiando. Meu Deus do céu, 26 minutos. Enfim, essa foi minha experiência com tarja pretas. Eu tinha muito medo, comecei a usar, Tive algum efeito colateral terrível? Não tive nada. Fiz o desmame? Fiz. Foi tranquilo? Foi, está sendo tranquilo. Vai ficar tudo bem? Vai. Então, lembrem disso. Sempre conversem com seu médico, tá com medo de tomar? Fale com ele, pergunte os efeitos que você tem que ficar atento, se você quiser saber também. Não recomendo ler a bula, porque se você for como eu, que somatiza as coisas que lê, não leia não, joga fora, ó. Eles deixam lá todos aqueles efeitos na bula porque eles não querem ser processados. Então tem que botar lá, eles têm que botar lá, mas não leia. Joga fora, esconde em algum lugar pra você não ficar se preocupando. Se você já tomou aquele passo de querer tomar um remédio, toma e eu não sei, confia que vai dar certo. É algo que eu tive muita dificuldade, mas que no final eu consegui. Então, gente, abraço. Se quiserem deixar sua experiência abaixo, podem deixar, é um lugar livre. Se quiserem me xingar também, devo dizer, não sei nem se devo dizer, mas tudo bem também. Se quiser me xingar, pode xingar. Não posso fazer nada e não vou ficar chateada se você me xingar. Eu entendo que cada pessoa tem o direito de pensar como pensa. Se gostou, pode dar like. Se não gostou, pode dar dislike. Se conhece alguém que está passando por isso, que vai tomar um tarja preta, que está tomando, que tem medo, pode compartilhar à vontade. Ou se não, simplesmente obrigada pela atenção. E tomara que dê tudo certo para você ou para quem você conheça. Na verdade, vamos focar, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Positividade é uma ferramenta muito boa nessas horas. É difícil se agarrar a ela, eu sei, é muito difícil, meu Deus. Mas é uma ferramenta, assim, fantástica se você conseguir segui-la. Então, gente, bom dia a todos. E é isso aí, vamos continuar nesse caminho. Beijo.